Então, o que é a telemedicina? A telemedicina, ela é o exercício da medicina, ou seja, é um ato médico, e por isso nós precisamos estar atentos às imputações que ocorrem justamente por ser um ato médico, né? Então, é o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência. A gente reconhece mais a teleconsulta, mas ela não é única exclusivamente para isso. Há uma confusão, às vezes, única exclusivamente com uma teleconsulta. Mas ela está relacionada também à educação, à pesquisa, à prevenção de doenças e promoção de saúde. O que é uma telemedicina responsável? Ela pode ser definida como exercício da medicina, usando recursos de tecnologias interativas para possibilitar cuidados integrados e humanizados, aumento de acesso aos pacientes, melhoria da eficiência da logística da cadeia de saúde, prevenção de doenças e promoção. Isso é uma telemedicina responsável quando você quer chegar, você tem um atendimento, você promove saúde. Existe um protótipo, né, que está sendo desenvolvido, não sei se vocês têm conhecimento, em Alagoas. O Ministério da Saúde estabeleceu Alagoas para fazer justamente essa avaliação de prevenção e promoção de saúde utilizando a telemedicina, avaliando de ponta a ponta o atendimento, validação das receitas, né, progressivamente até a liberação na farmácia, utilizando a farmácia popular, etc. Utilizando todo o sistema, né, do SUS. E por que eles utilizaram Alagoas? Porque é um estado, principalmente a capital, Maceió, tem 95% de contribuição da web. Então, eles têm uma internet muito forte e justamente por isso foi escolhido Alagoas para ser avaliar esse georreferenciamento e avaliar a aplicabilidade da telemedicina. Telemedicina é uma ferramenta? Não, não é uma ferramenta. É a integração de métodos de raciocínio investigativo médico, ampliado com recursos interativos, digitais, seguros para ampliar os cuidados aos pacientes. A telemedicina, ela é um assunto, na realidade, antigo, né? Ela inicia-se mais ou menos na década de 60, quando na guerra havia a necessidade aí dessa ferramenta, principalmente na Guerra Fria, para se estabelecer parâmetros de auxílio a determinados serviços produzidos pelas duas potências aí que participaram principalmente. Assim também, quando na escalada espacial, também cresceu muito o uso da telemedicina. Então, não é de hoje que a gente fala em telemedicina, é um assunto antigo, mas que ganhou no Brasil notoriedade mais recentemente, tá? Esse diapositivo aqui, a gente vai tentar construir um raciocínio, porque tem muito relato de leis, de resoluções, lógico que eu não vou pormenorizar, mas vou tentar chegar ao fulcro do detalhamento, que é, na realidade, o passo a passo do ponto de vista ético, jurídico, que pode, dessa interface que existe em relação à telemedicina. Então, como o médico sempre, né, na medicina, sempre a observação, o detalhamento da história clínica, para que ocorresse, então, com raciocínio feito, estabelecer o tratamento a esse paciente. Isso vem evoluindo ao longo de anos, né, chegando ao ponto que nós vivenciamos uma verdadeira transformação digital na sociedade, né? Então, nós temos a introdução da internet, nós temos o mobile, nós temos a presença da nuvem,
nós temos a impressão 3D, energias renováveis, a robótica, a nanotecnologia, sistemas cognitivos, fazendo interface com várias outras situações que permeiam a sociedade moderna, como a economia do compartilhamento, os cuidados com saúde conectadas, veículos autônomos, longevidade em saúde. Então, mais ou menos em 2016, tem um paper perguntando a vários especialistas no mundo, fazendo uma referência de em que situações você acha que haverá uma transformação mundial na forma que é feita atualmente, e nos próximos 5 anos, 10 anos, vai haver uma transformação. Então, a grande maioria optou por impressão 3D, nanotecnologia robótica e a telemedicina. E uma dessas resoluções norteadoras e que está vigente é a resolução 1343 de 2002. Essa resolução é que está vigente. Essa resolução 1343 de 2002, ela define a telemedicina como exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas, com o objetivo de assistência, educação, pesquisa e saúde. Um outro ponto importante é em relação ao artigo 2º. Então, eu defino o que é telemedicina. No artigo 2º, eu falo sobre a necessidade de obedecer às normas técnicas do Conselho Federal pertinentes à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade e privacidade. E o artigo 4º, eu queria chamar a atenção em relação à responsabilidade. Frequentemente, nós vamos falar sobre os 3 itens, em relação ao prontuário, em relação à definição, em relação à responsabilidade do médico, ética e jurídica. E aqui no artigo 6º, só chamar a atenção que cabe ao Conselho Regional de Medicina estabelecer uma constante vigilância em relação ao uso da telemedicina no seu estado. Foi, então, realizada a resolução 2227, que foi revogada por uma interpretação da norma. Essa resolução 2227, ela foi publicada e ela só entraria em vigor em 90 dias, justamente para dar um prazo de estabelecer em que situações deveria haver alguma modificação à norma apresentada. Com a revogação, nós estamos com a resolução de 2002 e uma série de fatores e fenômenos ocorreram e nós estamos sem contemplar uma série de medidas, por exemplo, plataformas, que a gente também vai falar. Então, essa regulamentação ficou em aberto e aí foi feita uma consulta pública sobre a resolução e nós temos 2.000 propostas de médicos, conselhos regionais, academias de medicina, sociedades de especialidades, que estão sendo catalogadas uma a uma, foram separadas e com isso surge, então, a infecção pelo SARS-CoV-2 e depois considerada uma pandemia. Isso feito, surge, então, a Lei 13.979, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da infecção pelo coronavírus. O Conselho Federal de Medicina se manifesta ao ministro, falando que é ético o uso da telemedicina e que está em vigor a Resolução 1343 de 2002, onde ela, e nesse encaminhamento, nesse ofício, é explícito que esse trata de um caráter excepcional, em virtude da pandemia, porque nós já sabíamos que
o país todo iria enfrentar. Nós já tínhamos uma ideia, justamente nas reuniões com o Ministério da Saúde, e nós estabelecemos 3 parâmetros inicialmente, que é a teleorientação, que é, na realidade, a orientação à distância, né, para manter o isolamento das pessoas. O telemonitoramento é utilizado principalmente, por exemplo, em asilos e outras instituições reservadas, onde você pode monitorar esses pacientes que estão, ou até mesmo uma família de 8 pessoas com infecção, a gente pode fazer esse monitoramento, se tiver tecnologias para isso, e a teleinterconsulta, que é pela troca de informações entre médicos. Então, isso foi que a gente, no Conselho Federal, fez esse encaminhamento. Houve um acirramento dessa pandemia, e aí o Ministério da Saúde, para tentar regulamentar a Lei 13.979, que eu comentei inicialmente, solta a portaria 467. Né? Essa portaria dispõe em caráter excepcional e temporário sobre as ações de telemedicina com o objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas do enfrentamento. Então, eu tenho a lei e a portaria vem para regulamentar. O que diz essa portaria? Ela realmente vem e regulamenta, nesse momento de caráter excepcional, a telemedicina no Brasil. E relata que esse texto estabelece um escopo técnico e ético para o exercício da medicina, da telemedicina no país. Queria chamar a atenção para esse artigo 2º dessa portaria do Ministério. Ela prevê, então, o atendimento pré-clínico, suporte assistencial, de consulta, de monitoramento, de diagnóstico no âmbito do SUS e de saúde suplementar. O artigo 3º, os médicos que participam dessa ação, eles devem atender os preceitos éticos da beneficência, não maleficência, e do sigilo e autonomia. Então, fala do caráter jurídico e ético ao mesmo tempo. E falando um pouquinho sobre prontuário, remetendo, inclusive, às ações do Conselho Federal, que estabelece horário de atendimento, tecnologias da informação, comunicação, além do sigilo estabelecido já no parágrafo único do artigo 3º. Então, toda essa ferramenta com identificação do médico, do paciente, o formato eletrônico, ele está estruturado no que a gente chama de prontuário médico, né? Então, os médicos, além de estabelecer esse parâmetro com sigilo, respeitando a autonomia, seja do paciente, seja do próprio médico, eles poderão chegar ao final de estabelecido um diagnóstico e emitir atestados e receitas. Mas eu queria, a partir desse momento, fazer algumas reflexões importantes. Né? Qual é o grande equívoco quando você tenta fazer telemedicina? É você não elencar todo o trajeto e formatar como você vai realizar esse atendimento. Você precisa saber e responder alguns questionamentos. Eu vou fazer uma telemedicina atuando em pacientes novos ou somente nos meus pacientes antigos que eu já fiz uma avaliação presencial anteriormente? A equipe que vai trabalhar comigo é a secretária que vai atender, vai agendar, que vai encaminhar termo de declaração, ou eu vou fazer tudo isso? Eu vou atender no consultório e aí eu vou ter um fluxo nesse atendimento, eu vou atender no escritório ou em algum local reservado. Então, eu preciso ter isso em mente, eu preciso executar todo esse entendimento para eu não ser surpreendido nem surpreender o paciente de forma negativa com a telemedicina. Eu vou atender pacientes em caráter particular, eu vou atender em relação aos convênios. E aí vai um dilema, né?
A ANS, através de uma normativa, uma nota, salvo engano, 3 de 2020, ela estabelece o mesmo parâmetro de que uma consulta presencial é igual a uma consulta por telemedicina, não então identificando um código novo, dizendo que são os mesmos valores. Não obstante isso, todos são conhecedores que vários planos de saúde têm solicitado valor a menor no pagamento da consulta por telemedicina relacionado ao plano. Então, eu preciso estabelecer qual plataforma, e aí vai um primeiro problema. Como existe esse ato da resolução de 2002 e não resta clareza a norma estabelecida pelo Ministério da Saúde e registro na lei, isso fica um pouquinho pulverizado. E há perguntas recentes sobre WhatsApp é possível telemedicina? Não, não é possível. Instagram não é possível. Facebook não é possível, né? Não é assim que é feita a telemedicina. Justamente por esse ato há toda uma dificuldade. Mas a gente não pode esquecer que está estabelecido parâmetros éticos e jurídicos, como eu falei anteriormente, seja na resolução de 2002 e seja nas orientações gerais estabelecidas pelo Ministério da Saúde, quando regulamentou através a Lei 13.979. O local adequado para atendimento, então, eu não posso estar atendendo num local e entra o meu filho, entra alguém com celular. É um local reservado que eu preciso discorrer sobre a anamnese, sobre a história clínica do meu paciente. Eu vou utilizar o prontuário eletrônico, e esse prontuário eletrônico ele tem confiabilidade, ele tem segurança, não vai haver vazamento de informação, ou eu vou fazer toda a anotação em meio físico, né? O nosso prontuário por escrito. Eu tenho que estruturar o meu termo de consentimento, eu tenho que garantir um nível de segurança que a gente chama NGS2, e a certificação digital, e eu tenho que estabelecer receitas. Falando um pouquinho sobre qualidade técnica, eu não posso me esquecer, eu não posso me avorar a fazer telemedicina e simplesmente não ter ideia sobre a minha qualidade de conexão, de resolução de câmera, de monitor, de microfone, se estão validados os instrumentos que eu estou utilizando para estabelecer esse web atendimento, né? Em relação à parte clínica e experiência, eu comecei a introduzir, mas eu posso falar sobre o meu tempo de formação para tentar acelerar esse processo de relação médico-paciente, mostrando uma segurança ao paciente sobre a minha formação, sem nenhum viés. Uma grande dúvida é de qual plataforma a telemedicina pode ser praticada com segurança, né? Assim, não cabe a nós, pelo Conselho Federal, ficarmos falando a plataforma X, Y ou Z. Eu comecei a fazer uma introdução sobre isso, comentando que há necessidade dessa criptografia ponta a ponta, né? A gente tem no mercado várias, eu vou citar algumas, no intuito de exemplificar, mas não há essa determinação específica de uma empresa ou outra, não, e isso é proibido, inclusive. Mas eu vou citar de uma forma geral, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem o Webex, tem Microsoft Teams, a gente tem Adobe Connect, tem Zoom, tem uma série, tá? Justamente porque há a necessidade de que a plataforma, ela indique que existe esse sistema de criptografia ponta a ponta que exige um nível de segurança
NGS2 e que seja compatível com software de certificação, de informação, de que seja auditado. Esse é o cenário em relação à plataforma, avaliando custo. Se eu for falar um pouquinho sobre custo, uma plataforma eu vou fazer pessoalmente, eu devo gastar mais ou menos 100, 120 reais por mês com uma plataforma dessa, né? Uma certificação digital, se eu fizer no momento atual, eu gasto provavelmente menos, em torno de 10 a 13 reais por mês, né? Então, e o restante são formulários específicos, né? Mas não é só isso, né? A gente precisa prever justamente todo esse controle de segurança e eticidade no uso da ferramenta. Como os médicos, então, deverão? Ele atendeu, houve uma hipótese diagnóstica, eu preciso fazer um determinado documento, e aí surge, então, a prescrição eletrônica, numa medida do Conselho Federal de Farmácia, Medicina e ETI. A ETI é um braço da Casa Civil que nos auxiliou muito nessa elaboração da prescrição eletrônica e que valida muitos dos documentos no Brasil e prima pela segurança desses dados. Então, a ITI é um validador de documentos, o médico faz uma prescrição, ou faz um atestado, solicita um exame, um relatório, chancela isso através de um certificado digital, padrão chave Brasil, né? Por isso que a gente chama ICP Brasil, e isso tem validade, né? Esse documento, né? Esses vários documentos, atestados, receituários, etc., a gente utiliza dentro do portal do Conselho Federal de Medicina, né? Você entra nessa prescrição eletrônica, aí você passa sobre o validador, chega justamente nos documentos, e você baixa e utiliza o Acrobat Reader, né, do Adobe, e com isso você valida. Então, esse aqui é um documento, por exemplo, de antimicrobiano, você baixa, coloca o nome do paciente, idade, faz a prescrição, coloca seu nome, identifica, e aqui você vem e assina. Geralmente, quando você baixa do Adobe, esses espaços que cabe ao médico preencher, vem tudo com um destaque em vermelho, que são os locais onde o médico assina. A partir daí que você assinou, você bloqueia essa receita. E o validador, essa informação, quando você chega na farmácia, você encaminha isso para o paciente via e-mail ou WhatsApp. Isso daí só vai ser utilizado pelo paciente. E ele só consegue utilizar uma única vez. Por quê? Quando chega na farmácia, a outra validação só é feita pelo farmacêutico. Só que tudo para cima que há necessidade do CRM não é possível, porque ele já está bloqueado e o validador já está avisado. Assim também como na receita especial. Então, isso é uma forma, uma segurança, um nível de segurança. Esse documento ele tem a mesma validade do que um documento original, e isso está descrito em lei. Algo muito importante é o termo de consentimento livre e esclarecido. Eu tenho que ter absoluta certeza que esse termo está claro, que ele é personalizado, eu não posso utilizar de forma aleatória, de forma igual, um mesmo termo para tudo, né? O ideal é que ele seja personalizado, eu não posso um copia-cola de determinado local. Muitas das vezes não é aceito. Traz problema isso na compreensão. Eu preciso informar qual plataforma eu vou utilizar, preciso conversar sobre remuneração, para não haver nenhum desconforto no momento, né, dessa consulta propriamente dita.
E precisa ficar muito claro que em qualquer momento pode ser decidido por uma consulta presencial, se assim for justificativo. Precisa deixar claro também se será gravado. Existe no mundo jurídico muitos que discutem que essa gravação, ela tem que ter muito cuidado, né? Primeiro que tem que ter uma permissão, tanto de um lado quanto do outro. Então, isso é bom para o médico, porque ele pode ser gravado do outro lado, e se tiver no termo, isso auxilia o médico, e do outro lado também, o médico de estabelecer que não vai fazer a gravação. Isso precisa estar acordado para evitar qualquer deslize jurídico sobre essa ausência dessa tratativa. E é fundamental onde será armazenado toda essa informação. Então, por isso que, por exemplo, o WhatsApp, ele não é reconhecido, porque a gente precisa de um sistema de criptografia ponta a ponta. Aquele fato de você encaminhar, ele é o suficiente para você encaminhar de forma equivocada e uma informação importante ser direcionada para outrem. Então, isso por si só já não traz essa possibilidade, né? Quando você fala especificamente sobre telemedicina e todos os pontos de controle, de responsabilidade, de segurança que existe. Esse termo ele precisa ser esclarecido, ele precisa ser encaminhado e o médico ele precisa ter essa segurança de receber esse termo de volta. Eu posso encaminhar por e-mail e receber de volta, assinado pelo paciente, dizendo que ele concorda, ele pode fazer um áudio e encaminhar esse áudio e eu colocar dentro de um dispositivo seguro essa informação. Tem algumas formas que são aceitas no mundo jurídico sobre esse termo em relação à telemedicina, né? Uma forma fácil é encaminhar por e-mail, ou o paciente gravar que leu, que está dentro desses termos, que ele compreendeu desse formato, que ele entendeu os momentos mais importantes da compreensão do termo, e isso você conseguir armazenar de forma apropriada. Nós temos alguns problemas. Nesse momento, nós não conseguimos, através da telemedicina, através da prescrição eletrônica, executar receituários A e B. Nós estamos tramitando com a Anvisa e a Conselho Federal de Farmácia para que nós possamos também chegar a este avanço em relação à prescrição, né? Eu tenho que ter cuidado com a internet. Se a internet for inadequada, eu não consigo fazer telemedicina. Se o ambiente for inadequado, eu não posso fazer telemedicina. Eu tenho que zelar pela privacidade do paciente. Eu tenho uma dificuldade atualmente em relação ao plano de saúde, por conta apesar da ANS ter essa manifestação de que a mesma categoria da consulta presencial e da consulta por telemedicina em relação a valores. Lógico que a gente tem que tentar um valor melhor para as consultas médicas e não tem cabimento, nesse momento, participar de valores mais baixos. A gente precisa ter certeza que ambos estão preparados e eu não posso esquecer desse detalhe. Apesar da telemedicina, eu preciso manter essa relação médico-paciente e eu não posso esquecer. Se eu tivesse que elencar 3 bases que sustentam a telemedicina, eu elencaria a ética, a responsabilidade e a segurança digital, não esquecendo da humanização nesse atendimento, mesmo com essa característica e da responsabilidade ética. Eu preciso manter o cuidado às pessoas, tá? E mesmo com esse tipo de atendimento, eu não posso esquecer isso jamais.